Bom, a gente vai falar sobre maternidade, sobre o universo feminino, sobre o desejo de ser mãe, né? Nosso universo. Nossa, Que os homens não adentrem. tão complexo, tão bom, tão ruim, tão ambivalente, né? Dualista. Eu acho que essa palavra ambivalência tem tudo a ver com o ser humano, né? Porque na perspectiva psicanalítica, pelo menos, nós somos ambivalentes em termos de afeto, em termos de relacionamento. A gente ama e odeia a mesma pessoa e a gente vive esse conflito. Sim. Desde quando a gente é bebê, né? Que o bebê ama e odeia a mãe, de acordo com Melanie Klein. Sim. Quem nunca ouviu, né? Mãe, eu te odeio. Mãe, eu te amo. Tu já sentiu ódio e amor pela tua mãe? Com certeza. Acho que todos nós, né? E pelos teus filhos? Também. E pelo teu marido? Muito. Além. Pois Somos ambíguos mesmo, né? Eu acho que esse primeiro contato, assim, né? De sermos mulheres e múltiplas, né? Porque a gente é mãe... Não, a gente começa como filha, né? E dentro desse filha, a gente vai criando essa relação de como entender a nossa mãe e também a si mesmo, né? Mas sabe que um bebê, quando nasce, ele nunca foi bebê e ele nunca foi mãe. Só que uma mãe, quando pare uma criança, quando passa a ser mãe, ela já foi um bebê. Ela está sendo mãe a primeira vez, mas ela já foi um bebê. E aí a gente entra na temática do instinto materno, porque essa ideia do senso comum de que toda mulher tem um instinto materno, será que tem mesmo? Porque, será? Pelo menos o que diz Lacan é que o instinto materno é o que a mãe vivenciou com a mãe dela quando ela era bebê. Foi como a mãe dela cuidou dela, que fez com que ela aprendesse algumas coisas, que ela entendesse como era se relacionar, e é baseado nessas lembranças que muitas vezes ficam inconscientes que essa mãe vai lidar com o seu bebê. Por que que algumas mães acabam repetindo o que as mães dela faziam com ela e que ela não gostava? Sabe quando você, por algum motivo, não gosta de amamentar, não gosta de, sei lá, de estar ali muito junto, construindo aquele vínculo como a gente idealiza, como a gente romantiza? Será que quando você era bebê a sua mãe fez isso com você? Será que a gente sentiu isso? Será que você não gosta porque a sua mãe não construiu isso com você? Aí você acaba não construindo isso com seu filho? Essas experiências ficam marcadas na gente, né? Esse, tanto físico quanto emocional. Quando você falou, né? Essa relação da nossa mãe, a gente cria isso dentro da gente inconscientemente e ele vai nos dar esse direcionamento. Será que eu quero ser mãe? Será que eu quero ser essa eterna mulher sem esse vínculo maternal, né? Muito disso perpassa dessa relação mãe e filha. Nesse livro aqui, né, O Complexo de Perfeição, ela fala muito sobre como funciona a constituição do eu da menina, da filha menina, que é através do espelhamento com a mãe. Né? Então, como é que o eu se forma? O eu se forma baseado no que ela vê. No que ela vê tanto a mãe sendo a mãe na vida individual dela, como também no que a mãe fala que ela é. Né? Então é um espelhamento, assim, a menina, ela se espelha na mãe, tanto em como a mãe leva a vida dela e no que a mãe fala para ela, se ela é uma menina de valor, se ela é uma menina muito bonita, se ela é uma menina muito inteligente, porque ela fala sobre uma certa incongruência que pode haver entre uma mãe que está sempre elogiando a filha, dizendo, olha como você é bela, olha como você é linda, mas se essa mãe não se achar linda, se essa mãe não tiver essa percepção com ela mesma, essa filha vai ver uma incongruência nisso. Como assim? Eu sou bela, mas a minha mãe não se acha, ela não é, então talvez eu não mereça ser. Já que eu sou fruto dessa mãe, né? Será que eu sou tão bela mesmo? Como é que eu posso ser bela se a minha mãe não é? Como é que a minha mãe pode me achar bela se ela não se acha bela? Né? Então, é muito complexo para uma menina que está crescendo entender tudo isso, né? Mas é como essa teoria do espelhamento, né, da constituição do eu do espelhamento explica o que acontece.
E explica também essa autoestima, né? Essa construção de autoestima que primeiro tem que vir dos pais, né? Dessa mãe, esse banho de linguagem, dessa autonomia que a mãe tem que gerar nos filhos, né? Autonomia de se amar, autonomia de criar, né? De buscar. O que eu posso buscar, né? É tipo assim, os pais, eles querem que os filhos, eles idealizam os filhos. Quero que meu filho seja audacioso, quero que meu filho seja corajoso, quero que meu filho leia muito, coma comidas saudáveis, mas esses pais nem sempre conseguem fazer isso na vida deles. Aí projeta, né? Aí como é que vai ser esse espelhamento do filho em relação ao pai? Né? É aquela coisa, você quer que seu filho leia livros, mas você está ali no celular do lado dele o tempo todo. Esse filho não vai criar o hábito de ler livros. Sim. Né? Você quer que o seu filho construa autoestima, mas você mesmo, enquanto mãe, não tem autoestima, não demonstra ter autoestima. A mulher se deprecia, né? Se olha no espelho e não valoriza aquilo que vê. Então, essa autoestima não vai ser construída no filho, né? Principalmente na filha menina em relação à sua mãe, né? Porque essa menina, ela precisa ver a mãe sendo para ela ser. Né? O quanto a gente está disposto a ser uma mulher melhor, a ser uma mulher com mais autoconfiança, com mais autoestima, com mais autocuidado, para que a nossa filha possa ser. Né? A gente quer que ela seja, mas a gente não consegue ser com a gente mesma, né? Grande questionamento. Mas por que a gente não consegue? Porque muito provavelmente a nossa mãe também não cumpriu esse papel com a gente e a nossa avó não cumpriu esse papel com a nossa mãe. Então, é um padrão que vai se repetindo. Cíclico, né? Eu acho que chegou um momento, assim, de nós, mulheres, quebrarmos esse ciclo, né? De construir realmente um novo olhar para esse feminino. Pois é, mas que novo olhar, porque assim, na contemporaneidade, né, a gente vê o que é uma mulher hoje em dia, né? Eu acho que a vida da mulher de hoje está extremamente confusa, né? O que é que a gente quer ser? Porque nesse livro aqui, ela também fala isso, que a filha menina, nos dias de hoje, ela está sendo projetada para ser como o pai, e não como a mãe. Porque é como se ela se espelhasse na carreira, né, em ser um ser humano mais ativo no sentido de prover, a ser independente. Eu acho que as meninas de hoje em dia, elas não são educadas para constituírem família, não que uma mulher tenha que se colocar dentro dessa caixinha de ter que ser mãe, né? Eu acho que isso é um desejo individual de cada pessoa. Uma descoberta, né? Também. Mas o fato é que biologicamente a gente tem esse poder de dar à luz, né? De criar uma vida. Né? De ter esse propósito, né? E muitas vezes a gente não desenvolve esse desejo de ser mãe porque muito provavelmente dentro da nossa casa a gente não viu esse desejo da nossa própria mãe. E também eu não sabia? Porque às vezes a nossa mãe queria muito ser mãe, mas não para viver a maternidade, mas por outros motivos. Aí ela se engana. Ela acha que ela queria ser mãe, para viver a maternidade, mas na verdade ela queria uma outra coisa. Talvez mostrar para a sociedade que ela casou, que ela teve filhos, ou talvez alguém para cuidar dela na velhice, ou talvez para preencher algum tipo de vazio que ela tinha, alguém para que ela pudesse fazer diferente do que fizeram com ela, mas para viver a maternidade, né, se ela não tiver tido com a mãe dela uma experiência de maternidade boa, prazerosa, né, ela provavelmente não vai trazer isso para a filha dela. Ela pode se enganar, né, porque a gente mente para a gente mesmo, a gente se engana muito, né? E eu acho interessante, né, quando a gente tem esse autoconhecimento e entende que essa maternidade é fruto de um desejo. E quando essa maternidade não é para si. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, assim, para a gente não ter mulheres, né, que não estão vivenciando essa maternidade como gostariam, né, e também não ter essas mulheres que acreditam que essa maternidade vai preencher esse vazio, no sentido... vou saber o que escolher, vou buscar uma escolha consciente. Eu acho que é o propósito das nossas vidas, buscar depois, né, que você chega numa maturidade, ter essas escolhas conscientes. Eu acho que é uma busca que a gente tem que sair
dessa escuridão, assim, desses ciclos. Minha avó teve filho, minha mãe também, eu também vou ter, né? Não, peraí, vamos dar uma pausa e vamos saber o que eu quero. Porque eu acho que ainda existe essa culpa, né, das mulheres que não tiveram filhos e que por mais que elas digam que não tiveram filhos por opção, mas será que elas no fundo não se sentem cobradas por elas mesmas, assim? Porque como hoje em dia as mulheres estão sendo criadas para serem mais masculinas, né, nesse mundo contemporâneo, da mulher independente, da mulher que faz o que quer, da mulher... Não que a mulher não possa fazer o que ela quer, claro que ela pode, mas eu digo no sentido de se espelhar mais no masculino, sabe? Porque antigamente, né, vamos colocar século XVIII, século XIX, quando as mulheres engravidavam, todo mundo torcia para que fosse um filho homem. Porque é como se fosse mais fácil ser homem no mundo e fosse mais pesado ser mulher. E né? Porque, por exemplo, eu acabei de ler uma frase aqui, que diz que o homem, depois de circuncisado, ele é um homem e ele não muda. Já a mulher não. A mulher, ela vai mudando em cada etapa da sua vida. Ela nasce, depois ela tem outros ciclos menstruais, né? E ela vai ter que fazer essa escolha. Para o homem é quase que natural, né? Ele é homem, ponto. Ele não passa por essas mudanças, né? Porque quando a gente gera um filho, tem mudança de corpo, mudança de mentalidade, mudança social, de grupos. Então, assim, a mulher muda. Eu acho que a gente vive esse conflito eterno de que a gente nunca está satisfeita e a gente nunca sabe o que a gente quer focar, entendeu? Agora, se eu foco mais na profissão, eu me sinto culpada porque eu estou deixando a maternidade de lado. Se eu foco na maternidade, eu me sinto culpada porque hoje em dia o ideal das mulheres é serem bem-sucedidas, é serem empoderadas, e esse empoderamento está muito associado à profissão, à independência financeira, né? Então eu acho que a gente fica o tempo todo no meio desse conflito, sem saber direito aonde a gente vai focar, né? Se a gente foca de um lado, a gente acha que a gente está pecando no outro, né? E eu acho que para o homem já existe um direcionamento mais certo do que ele deve ser, né? Porque eu sei que hoje em dia essa questão do masculino está sendo muito desconstruída, né? Não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, né? Porque eu acredito muito na energia masculina como sendo uma energia direcionada para produzir coisas e o feminino produzir outras. Eu acredito que essa desconstrução, na verdade, é voltada para o machismo. Sim. O homem machista. Sim. E aí o que é que leva esse machismo, que também já é um outro assunto. Mas eu acho que não desconstruir a masculinidade mesmo, então o gênero masculino. Eu acho que é mais essa questão distorcida do masculino. Mas sabe que quando você conhece uma mulher que tem esse jeito mais masculino de ser, ela dificilmente consegue sustentar um relacionamento com um homem também masculino como ela. Porque eles entram em conflitos. Então, ela tende a conseguir se relacionar com homens com uma energia mais passiva, digamos assim. Né? Adaptações, né? Pois mas será que nós mulheres, então, estamos fadadas a sermos passivas? Será que isso... né? Porque, assim... E a gente não é nada passiva na vida, né? Não. Considerando o ser humano multitarefa que a gente não tem nada de passiva. E quando se vira mãe, então... Aí que tem mais multitarefas. Mas por que será que então está tão associado a essa coisa da passividade, né? Ao universo feminino? Eu acho que não é nem a passividade em si, mas essa energia do cuidar, do gerar, que é do feminino, né? Do criar. Que aí a gente tem que ter essa paciência, né? Não falam, a mulher é a lua, que tem todos esses ciclos, lua cheia, minguante, lua crescente, né? As fases. E o homem é o sol, né? Que é aquela energia, brilhante, a testosterona, E ele tá ali. Embora tenham muitos homens que estão mais pra lua do que pra sol. Sim, também, né? Mas as mulheres... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas voltando aqui, né? Porque o desejo de ser mãe, esse desejo de ser mãe, ele é inconsciente? Você está buscando uma consciência dessa responsabilidade que é ser mãe? Porque, assim,
eu acho que é essa busca, né, de personas ou de, vamos dizer, não é nem de personas, mas de, como é que a gente chama? Desses papéis sociais. Sim. Eu acho assim, que a mulher, ela, porque antes a gente só tinha um, né? Ser dois, aliás, casar e ter filhos. Aí não, vamos colocar mais papéis sociais, vamos construir algo. E a gente está cada vez se entupindo mais de papéis sociais, né? Porque a gente se cobra muito, né? Que em um outro momento a gente pode falar sobre essas transformações que a maternidade gera na vida da gente, como por exemplo o que gerou em mim, né? Uma grande neurose obsessiva, que eu me tornei uma pessoa assim obsessiva de limpeza em casa, em rotina, em estar tudo em ordem. Né, que antes eu não tinha essas características em mim. Eu era uma pessoa muito de boa, muito acomodada até em muitos aspectos, e a maternidade me fez buscar um controle sobre as coisas, né, bem neurótico, que a própria terapia tem me ajudado a controlar isso, mas que eu não tinha antes. Porque eu me vi diante do imprevisível, porque você ter filhos, você lida com o imprevisível, você tá ali com um bebezinho recém-nascido, que gripa, que de repente está cheio de catarro, e que você tem que sair correndo para a emergência do médico, e que você lida com o imprevisível o tempo todo. Então, assim, pelo menos para mim, eu passei a criar uma certa necessidade de controlar tudo à minha volta para saber lidar melhor com esse imprevisível. Com essa contingência. Interessante, porque é o oposto, né? Porque para a gente lidar com isso, a gente tem que exatamente abrir mão do controle. Né? E aí, o que foi que me gerou essa neurose obsessiva? Interessante, porque quando os meus filhos eram pequenos, eu também tinha essa questão com limpeza, não pode sujar, e eu achava que era para a higiene pessoal deles, e depois eu, trabalhando bastante, né, dentro da terapia, eu descobri que foi o modo como eu fui tratada. Quando você era criança? Quando eu era criança. Como eu era tratada, cuidada, né, por babás, então existia essa operacionalização de cuidados, de limpeza. Não pode sujar, porque eu que vou ter o trabalho de limpar, então isso ficou na minha memória e eu passei isso para os meus filhos, por um momento, né? Porque olha a importância da terapia. Quando você descobre a raiz dessa neurose, desse controle, dos porquês que eu estou fazendo aquilo, foi um alívio. Eu disse, não preciso disso. Foi a minha história, mas não precisa ser as dos meus filhos. Então você quebra esse ciclo. Isso é a importância do autoconhecimento. Porque fizeram isso comigo, mas eu não preciso repassar isso. Sim. Então, para ali, quebra ali esse ciclo. Né? E a importância da terapia, né, nas nossas vidas, principalmente, é essa, de ter esse conhecimento, essa propriedade, porque às vezes vem um gatilho que você não sabe de onde vem. É um saber sobre si. Né? Fazer terapia é um saber sobre si. Né? Hoje em dia a terapia está muito associada à cura dos sintomas, à cura da ansiedade, a tratar a depressão e ansiedade, mas na verdade o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento que inclusive pode ser muito difícil e muito doloroso, porque você pode conhecer um lado seu que entra em confronto com sua moral religiosa, que entra em confronto com o seu ideal de eu que você criou para você mesmo. Esse falso eu que você criou. Então, é um processo de desconforto também, né? Mas é um saber sobre si, porque a gente acha que a gente só tem coisa boa dentro da gente, né? Mas não é verdade. Que engano. Vamos finalizar?